Bitcoin ultrapassa pela primeira vez na história 100 mil reais. Mas e aí? Chegou a hora de comprar ou vender os bitcoins? A primeira vez que eu realizei uma compra de bitcoins foi no dia 13/7 de 2018, a um preço um pouco maior do que 24 mil reais o preço unitário de um bitcoin. E já um pouco tempo depois, no dia 25/3 de 2019, eu realizei as compras mais baixas que eu já consegui, que foi na casa ali de 15 mil reais. Como que o Bitcoin subiu muito desde esse tempo? A grande questão é, vale a pena vender esses bitcoins agora e realizar lucro, ou é melhor comprar porque vai subir mais ainda pela frente? Essa é a grande questão. E antes da gente continuar com esse conteúdo, eu gostaria de fazer o convite para você curtir esse vídeo, que é uma forma de retribuir todo esse trabalho que eu tive em montar esse conteúdo para estar disponibilizando de forma gratuita para você. E se você é novo aqui no canal, já se aproveite para se inscrever, que assim é uma forma de você ficar por dentro sempre que eu postar um vídeo novo como esse. Então vamos lá, para a gente ter uma ideia melhor se é o momento certo de comprar ou vender, isso depende de cada estratégia que você como investidor está utilizando. Então, para a gente entender um pouco melhor como que você pode ganhar com qualquer ativo que você compra, você possui duas formas básicas de ganho. Claro que existem outras, mas as principais são essas duas, que é a valorização do ativo. Ou seja, você compra ele barato e vende caro, então você ganhou com essa valorização. E uma outra forma de ganhar é você ganhar uma parcela do lucro que esse ativo fornece. Então, por exemplo, você compra um apartamento, esse apartamento ele paga aluguéis mensais para você. Então você está tendo uma renda extra, uma renda passiva. Isso sim é um ativo. Então você investe em ações, as ações elas estão lucrando, você é sócio dessa companhia, dessa empresa que você está investindo, e ela distribui uma parcela do lucro para os acionistas na forma de dividendos. E esse lucro que você está recebendo na forma de dividendos também é uma renda passiva. Então, o que é um ativo? Um ativo é algo que te gera renda passiva. Eu posso citar para você, então, os imóveis, como eu acabei de citar, as empresas que pagam dividendos. Nós temos como outros exemplos os fundos imobiliários que pagam rendimentos mensais, ações no exterior que pagam dividendos em dólar. Então tudo isso é ativo porque está te gerando renda passiva. Por outro lado, nós temos umas outras classes que se encaixa ali, o Bitcoin, ouro, dólar, carro antigo, obra de artes e vários outros investimentos que eles não são considerados ativos, porque ele não está te gerando renda. Então, na hora de investir, é muito importante nós sabermos diferenciar esses tipos de investimentos. Eu tenho a mentalidade de investir no longo prazo, então por isso eu busco ativos. Então eu gosto de investir em ações, fundos imobiliários e demais ativos que possa me gerar uma renda passiva. Essa é a minha filosofia de investimentos. Eu, pensando nos investimentos, eu procuro ativos que me gerem renda passiva todos os meses, semestre ou por ano. Já o Bitcoin e a criptomoedas de forma geral, eu olho como uma forma de investimento de forma convexa. O que isso quer dizer? Que nós temos uma perda máxima. Eu sei o quanto que eu posso perder. O chão a gente conhece, agora já para cima é infinito. Então, se você investe, por exemplo, R$1.000 em Bitcoin, o máximo que você vai perder é R$1.000. Agora pensa por outro lado, e se o Bitcoin se multiplicar por 1.000 vezes, 1 milhão de vezes, você pode ficar milionário investindo apenas R$100, R$50 ou R$1.000, tá? Mas a perda máxima que você vai ter, você já conhece. Então, qual que é a minha estratégia quando eu penso em criptomoedas e outros tipos de investimentos a qual o Bitcoin se encaixa? É que eu sei a quantidade máxima que eu posso perder. Já a quantidade máxima que eu posso ganhar, não tem limite isso. Então eu faço uma gestão de risco. Eu coloco uma parcela muito pequena nesses tipos de investimentos. Então não vou passar, por exemplo, de 1% em bitcoins. Eu vou comprar lá a quantidade que vai dar 1% do meu investimento. Então, por exemplo, se eu tenho lá 100 mil reais investidos, eu vou investir apenas R$1.000 em bitcoins.
Por quê? Se isso me ocasionar uma certa perda, não vai afetar o patrimônio que eu tenho investido. E já se isso multiplicar por 1000 vezes, eu vou ter uma grande valorização no meu patrimônio de forma geral. Então aqui a gente chega a um momento muito importante, porque eu olho para os bitcoins dessa forma. No entanto, existem várias pessoas que operam da forma gráfica. Elas estão fazendo a especulação, ou seja, elas estão querendo comprar barato e vender caro. Esse é o ciclo de operação dessas pessoas. Então elas têm que estar vidradas ali no gráfico, verificar qual que é o momento certo de entrar e o momento correto de sair. Não é isso que eu faço. Só que da mesma forma, o Bitcoin ele está batendo, dependendo do ponto de vista, em um suporte e resistência. Quando a gente olha para o preço do Bitcoin em dólar, a gente consegue observar então que ele está lá na casa de quase 19 mil dólares. E veja que a máxima histórica foi quase 20 mil dólares. Então ele ainda não bateu a sua máxima histórica em dólar. Em reais sim, porque o dólar subiu, então quando você faz essa conversão de dólar para reais, a gente atingiu a máxima histórica em reais, que é acima de 100 mil reais. Geralmente quando um investimento que é negociado ali tem a força compradora e a força vendedora e ela está muito próximo do seu topo histórico, pode acontecer duas coisas, ou ela cair rapidamente, ou ela romper essa resistência e subir fortemente. Por isso, é um momento muito crítico, é um momento que precisa de muita cautela. Quem faz especulações, o ideal no momento como esse, na maioria das vezes, claro, é você estar realizando o lucro, ou seja, você está vendendo e não está comprando. Geralmente as pessoas que não têm o conhecimento, elas entram nesse mercado de forma eufórica, ela vai seguindo o efeito manada que a gente diz. Então ela não quer ficar de fora disso. E aí ela quer comprar para aproveitar a alta. Só que nesse momento está no topo histórico. É mais provável que venha a cair realizando uma correção, e aí ficaria mais interessante de você estar comprando, do que subir e romper essa resistência. No entanto, nada disso a gente consegue prever. Pode ser que o que eu estou falando aqui não vai se concretizar, pode ser que vai bater 19, 20, 50 mil dólares nas próximas semanas, não tem como a gente prever isso. No entanto, se a gente for olhar um histórico passado, geralmente é isso que acontece, encosta lá na resistência e aí cai e faz uma correção. Então é muito importante ter cautela nesse momento. Bem, mas vamos deixar essa parte de lado, porque isso é para quem gosta de especular, que não é o meu caso. O meu caso é olhar o Bitcoin como um investimento convexo, que pode se multiplicar por várias e várias vezes, e eu investindo um capital baixo perto do que eu tenho de investimentos. Então, como que os bitcoins se encaixam na minha filosofia de investimento? Eu estou investindo nesses bitcoins numa ideia de que é um investimento convexo. Então ele pode estar atingindo o infinito. E por isso eu tenho uma parcela muito pequena nesse tipo de investimento. Eu não passo de 1% nessa classe de ativo. E aí vamos pensar o seguinte. Eu tenho lá um preço médio na casa de 20 mil reais por Bitcoin, preço unitário. Tá? E aí quando o Bitcoin partiu lá para casa de 50 mil reais, 60 mil reais, foi um momento crucial para mim. O que eu fiz? Como que ele já tinha multiplicado por 2, 3 vezes no valor que eu comprei, e aí na minha carteira de investimento passou para cerca de 3% o peso, né, considerando que os meus ativos eles valorizaram um pouquinho, chegou a 2,5% mais ou menos. Ali eu aproveitei e realizei um pouco de lucro. Então eu vendi cerca da metade do que eu tinha, tendo então restando ali basicamente 1,5%. E o restante foi lucro que eu coloquei no bolso, que foi basicamente o investimento que eu fiz. Ou seja, nesse momento eu não tenho dinheiro que eu investi em criptomoedas, eu já retirei tudo. O que eu tenho ali é apenas lucro. Então eu sinto confortável em deixar na minha carteira de investimentos. Então, se o Bitcoin ele valorizar muitas vezes aí, eu vou acabar deixando, eu não vou vender, porque eu já realizei o meu lucro, eu já retirei o quanto que eu investi, então eu já estou como se fosse no risco zero nesse momento. E se por acaso o Bitcoin cair muito, cair lá para 10 mil reais, por exemplo, a minha parcela de investimento ela vai cair bastante, então eu vou ter talvez 0,2% e vai ser um momento interessante de eu realizar novas compras, atingindo novamente 1%.
e aí eu mantenho. Então esse é meu ideal. Eu sempre vou manter 1%, caso ele caia bastante, eu vou comprando mais até atingir esse 1%. E se ele subir mais, eu realizo o lucro, enxergando aí que eu vou retirar o meu valor investido, mas eu sempre vou ter um pouquinho, de tal forma que isso vier a multiplicar por 1000 vezes, 1 milhão de vezes, eu vou ter um pouquinho lá e vou aproveitar essa alta. Então, a minha filosofia de investimento, quando eu olho para os bitcoins, criptomoedas e outros ativos dessa forma, é que pode se multiplicar por várias e várias vezes. Então é muito interessante ter um pouquinho investido, que assim você dosa muito bem o risco e você estará participando de grandes altas como essa que está acontecendo nesse momento, sem estar muito exposto, ou seja, sem estar afetando, colocando o seu patrimônio em um grande risco. Porque na hora de investir, muitas pessoas esquecem de um ponto muito importante. Antes de você começar a investir, é importante você proteger o seu patrimônio. Nada adianta você multiplicar por 2, 3 vezes o seu patrimônio e depois perder tudo. Nada adianta. Então você tem que primeiro preservar o seu patrimônio e depois ir buscando rentabilidades. E você consegue fazer isso dosando muito bem a parte de risco e retorno. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no início desse vídeo, é o momento certo de comprar ou vender bitcoins? Depende da sua estratégia. Se você está iniciando nisso, se você está olhando a parte gráfica, depende da sua estratégia, depende da análise que você está fazendo. Então, dependendo da sua análise, dos indicadores técnicos que você está utilizando, pode ser que seja o momento ideal para comprar, da mesma forma que pode ser o momento ideal para vender. Agora, se você tem uma carteira de investimento bem diversificada e os bitcoins eles são uma pequena parcela dos seus investimentos e você ainda não realizou lucro, por exemplo, você comprou a 20 mil reais, a 30, 40 ou 50 mil reais, pode ser que agora seja um momento muito interessante de realizar o lucro, né? Onde você poderia estar vendendo um pouco para estar colocando um pouco desse lucro no bolso e ainda assim permanecer uma parcela investida para você aproveitar as futuras altas que vão vir pela frente. Porque eu não sei como que vai ser o Bitcoin para frente, vai que ele multiplica por várias e várias vezes, então vale a pena você ter uma pequena parcela investida nela, desde que isso não comprometa todo o seu patrimônio investido. Essa decisão ela é extremamente pessoal, então depende da sua forma de investimento para você tomar a melhor decisão, se é o momento certo de comprar ou vender, mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão melhor. Por isso espero que tenha gostado, um abraço e tchau!